tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de força e movimento. Né? Essa imagem já nos mostra, né, um cidadão empurrando um carro. Então, aqui ele está aplicando uma força no carro para que o carro entre em movimento. Vamos lá, mas o que é força? Então, força ela é capaz de modificar o movimento de um corpo. Foi o que nós vimos anteriormente, como por exemplo puxar ou empurrar um corpo. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, o Tom, ele aqui tentando abrir os olhos, mas não consegue. Professor, o que significa então? Você pode observar que o Tom ele está aplicando uma força aqui, né, nos seus olhos para deixar eles abertos, porém o sono é tão intenso que faz com que os olhos fechem novamente. Então você observa aí que existe uma força e essa força está modificando o estado inicial do personagem aí do desenho, certo? Fazendo com que os olhos dele entrem em movimento. Existem dois tipos de força, que é a força de contato e a força de ação à distância. Mas o que é essa força de contato? Mas o que é essa força de ação à distância? Vamos lá. Força de contato é quando eu estou em contato com o corpo e aplico uma força nele e mudo o estado inercial desse corpo. Caso ele esteja parado, ele vai entrar em movimento quando eu aplico uma força. Observe aqui, gente, ó, tocando no corpo. Então existe contato, força de contato. Bem intuitivo. Força de ação à distância é quando você aplica uma força no corpo sem a necessidade de tocar nesse corpo. Então, como um exemplo, eu trouxe aqui o ímã, que é bem prático, né? Você aproxima um ímã do outro, você vai ver que esse ímã irá modificar o estado inercial do outro ímã. Você tem esse ímã, certo? Esse aqui vai modificar o estado inercial desse ímã, ou seja, existem forças atuando nestes dois ímãs, que é a força magnética, uma força que se dá por meio de interação à distância. Tá ok? Então, são esses dois tipos de força que nós conhecemos, que é a força de contato e a força de ação à distância. Essa força é capaz de modificar o estado inercial desse corpo. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos as leis de Newton, certo? Preste atenção. Aqui nós vamos ver as três leis de Newton. Bem simples, bem prático, bem intuitivo também. Então, primeira lei de Newton, o princípio da inércia. O enunciado diz que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Então, eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais fácil de visualizar essa situação. Aqui nós temos um corpo, um rapaz no carro. O carro está em movimento. O rapaz está sem o cinto de segurança e o carro se choca contra a parede. O que acontece? Esse rapaz é lançado para fora do carro. Muitas vezes isso acontece na nossa vida real e o que ocasiona vários óbitos. Por isso a necessidade de utilizar o cinto de segurança. Então vamos lá. E como é que eu consigo visualizar aqui a primeira lei de Newton? Então a lei de Newton diz que o corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento. Ok? Em linha reta, ao menos que alguma força haja sobre ele. Aqui nós temos o corpo em movimento, como vocês aprenderam, né? Esse corpo está em movimento e a tendência dele é permanecer o movimento, é o que está acontecendo, ele está permanecendo em movimento. Porém, o carro, como existiu aqui eu tenho uma parede, essa parede ela faz com que o carro pare, porém o rapaz, como está sem o cinto de segurança, era a segurança dele para fazer com que ele também ficasse dentro do carro. Como ele não está utilizando, a tendência é que ele siga o movimento, certo? Então, todo o corpo ele permanece em movimento ou permanece em repouso. Ele só muda esse estado se você aplicar uma força nesse corpo.
é o que nós estamos vendo aqui. Outro exemplo, quero que vocês observem isso aqui, ó. No carrinho, vai. Opa, caiu. Então, o que acontece? Ela está em movimento, o carrinho freia bruscamente, ela está na mesma velocidade do carrinho, essa moça. Como o carrinho freia para bruscamente, a tendência é que ela siga o movimento, respeitando a primeira lei de Newton. Ok? Vamos seguir. Então, segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Ela diz: a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Então, aqui nós temos uma relação. Aqui nós temos a relação entre massa e aceleração, certo? Então, justamente a força que você aplica no corpo se dá dessa relação aqui, que é a massa vezes esse produto da massa e da aceleração. Então, você pega aqui, ó, força resultante, SFR, M é a massa e A a aceleração. O que nós vamos observar aqui na imagem? Vocês observem que o rapaz está aplicando uma força no carrinho, o carrinho entra em movimento, consequentemente, quando ele entra em movimento, surge uma aceleração. Por que, professor, surge a aceleração? Porque existe uma variação de velocidade. Nós vimos que a variação de velocidade dividida pelo tempo é a nossa formulazinha para calcular a aceleração. Então, aqui eu tenho a aceleração. Está sendo aplicada uma força no carrinho, está mudando, está variando a velocidade desse carrinho, surge uma aceleração. Eu queria que vocês observassem que essa aceleração ela depende da massa, certo? Tanto que vocês observem que aumentou a massa do carrinho. Ou seja, aqui ele estava vazio, aqui ele está carregado. Observem que a aceleração diminui. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração. E aqui, vocês vão observar que quanto maior a força aplicada ao carrinho, maior também será a sua aceleração. É uma relação de proporcionalidade, certo? Força e aceleração, elas têm uma relação proporcional. Quanto maior a força, maior a aceleração, ok? Dependendo da massa do seu objeto. Então, este é o exemplo. Vamos agora para a terceira lei de Newton. Vamos fazendo aqui só uma breve revisão, né? Vocês já viram, ok? Então, enunciado. Sempre que um corpo A exerce uma força em um corpo B, este reagirá exercendo em A outra força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Gente, é aquela história de par de forças, né? Ação e reação. Ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês observarem. Aqui, ó, eu tenho aqui uma bomba de TNT, a bomba foi, tá. O que acontece? A bola aqui, né? A bala do canhão vai para um lado e o canhão vai para o outro. Um conjunto de ação e reação. Ou seja, o que eu tenho aí, professor? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Observem que é aplicada uma força na bola. A bola vai para um sentido, o carrinho para o outro sentido. Ok? E o que eu tenho aqui? Eu tenho que, nessa situação, certo? O módulo da força dos dois objetos são iguais, certo? Eles se deslocam na mesma direção, porém sentidos opostos. Aquela coisa vai para um lado, a outra coisa vai para o outro lado. Ok? Aqui, outro exemplo da terceira lei de Newton. Vocês podem observar você caminhando. Você já observou que você impulsiona o solo para trás e o solo impulsiona você para frente, em um conjunto de ação e reação. Se não existisse esse conjunto, você não conseguiria se deslocar. Outro exemplo aqui, ó, o lançamento de um foguete, certo? Os gases que são lançados para partir do foguete, impulsionam o foguete num sentido, certo? E o foguete impulsiona os gases no sentido contrário, porém seguindo a mesma direção, que neste caso aí seria a direção vertical. Gente,
Aqui são esses primeiros conceitos que eu queria passar para vocês, tá ok? E agora vamos ver aqui um pequeno exercício, né, que vai ajudar vocês a resolver o exercício que foi solicitado para vocês fazerem nesta primeira situação. O exercício diz o seguinte, ó, vamos lá, né? Dois blocos, aqui, A e B, de massas iguais a 6 kg e 2 kg são ligados por um fio inextensível, como mostra a figura abaixo. Essa figura aqui que vocês estão vendo. Calcule a aceleração do sistema e a tração nos dois fios. Adote G, não é G de Gleiser, mas é G de gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado e despreze os atritos. Então, aqui o que nós temos? Aqui nós temos um sistema, né? Nós temos aqui um sistema onde nós temos dois blocos. Um bloco que está apoiado nessa superfície, o bloco A, e o bloco B, que está suspenso por este fio inextensível, certo? Que está ligado ao bloco A. Certamente a aceleração do sistema está neste sentido aqui, ó. É isso? Está neste sentido. O bloco B está puxando o bloco A para baixo. Essa é a ideia. Três situações que nós devemos prestar atenção para resolver essa questão. Primeiro, a aceleração do conjunto é a mesma. A aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B. Ok? Segundo detalhe, a força de tração também é igual nos dois blocos, ação e reação. Certo? A força de tração de A vai ser igual à força de tração de B. Ok? Se eu tenho uma força de tração agindo aqui neste sentido, a mesma força de tração está agindo aqui neste sentido. Sentidos contrários. Ok? Como coloca a terceira lei de Newton. E na horizontal a força-peso e a normal se anula. Vamos entender por quê. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é isolar esses dois blocos e verificar quais são as forças que estão atuando sobre eles, tá ok? Primeiro, no bloco A, eu tenho uma força normal atuando aqui, neste sentido, certo? E eu tenho a força-peso atuando aqui, neste sentido, para baixo. Queria que vocês observassem o seguinte. Não, vamos continuar, daqui a pouco eu explico melhor. Então, e neste outro sentido aqui, eu tenho a tração. Então, tenho essas três forças agindo aqui no bloco A, considerando que o atrito foi desprezado. A força normal, que é uma força perpendicular ao plano, tá ok? E a força peso, e a tração agindo nesse sentido. Professor, e quais são as forças que estão agindo no bloco B? Eu tenho a força peso agindo no bloco B. Alguém pode pensar, e a força normal agindo no bloco B para cima? Não. Nesse caso não, viu? Nesse caso aqui eu tenho uma força de tração. A força normal é uma força perpendicular ao plano, é uma força de apoio. Ela só aparece quando o bloco ou o objeto estiver apoiado em alguma superfície. Nesse caso aqui o bloco B está suspenso pelo fio. Então, nesse caso, eu não tenho aqui, neste sentido, a força normal, mas sim eu tenho a força de tração. Outra coisa interessante aqui é que a força normal e a força peso, nesta situação, elas se anulam. Tá ok? A força normal e a força peso se anulam. Preste atenção. Na horizontal, a força peso e a normal se anulam. Preste esse detalhe aí que eu coloquei para vocês. Então, qual o primeiro passo a fazer? O que eu tenho aqui, então? Aqui sobrou para mim a tração e a força peso. Vocês têm que lembrar que a força peso é a massa vezes a gravidade. É o que eu posso calcular inicialmente, é a força peso. Por quê, professor? Porque a força peso é a massa vezes a gravidade. E eu tenho a massa do bloco B, que é 2 kg. E tenho a gravidade, nessa situação, que é 10 metros por segundo. Então, basta aqui, gente, eu pegar, multiplicar a massa, 2 kg, que é a massa do bloco B, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 10 é igual a 20 newtons. Então, observem que aqui eu já resolvi, seguindo esses passos, resolvi o primeiro item, que é descobrir a força-peso. Então, já tenho a força-peso aqui nesta situação.
Professor, e agora? Como é que eu faço? Então, aí você seguindo esta ideia, você vai montar os sistemas. Você vai ter um sistema para o bloco A e um sistema para o bloco B. Primeiro vamos ao sistema do bloco A. Gente, no bloco A o que eu tenho? O que me sobrou aqui? O que me sobrou aqui foi a tração. A tração é minha força resultante nessa situação. Então, lembrando da segunda lei de Newton, eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que sobrou? A tração. Então, a tração é a força resultante do bloco A. Então, a tração vai ser igual a 6. Professor, e esse 6? De onde vem esse 6? 6 é a massa do bloco A, vezes a aceleração do sistema, que é o que eu quero descobrir. Ok? Agora eu vou montar o bloco B. Aí preste atenção aqui agora no bloco B, tá ok? O bloco B, montando aqui o sistema, eu tenho que o bloco B. Aqui eu vou ter duas forças, né? A força peso e a força de tração, sentidos contrários. Observe que o bloco ele está se deslocando neste sentido aqui, ó. O sentido do deslocamento do bloco é este. Então, se está neste sentido, aqui eu tenho duas forças, uma puxando para um lado e a outra puxando para o outro lado. Nesse sentido, aí eu vou ter o que? Forças opostas. Então, eu vou ter uma força positiva e uma força negativa. Como o bloco está se deslocando neste sentido, então a força peso vai ser positiva e a força de tração negativa. Tá certo? Então, eu vou ter o peso do bloco B menos a tração. Essa é a minha força resultante, que é o peso do bloco B menos a tração, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Continuando aqui a ideia do sistema. Então, o peso do bloco B eu já tenho, gente, é 20 newtons. 20 newtons é o peso do bloco B, menos a tração, que eu não conheço, não tenho ainda, igual a 2. Professor, esse 2 vem de onde? Gente, esse 2 aqui, vocês têm que lembrar que o 2 é a massa do bloco B, vezes o A, que é a aceleração. Então, vocês observem aí ó, que eu montei aqui a funçãozinha do bloco A e a funçãozinha do bloco B. Agora eu vou fazer o que, professor? Aplicar o método da adição. Vou adicionar essas duas equações. Então, eu pego essa equaçãozinha aqui, 20 menos t igual a 2 vezes A, certo? Que é a equação do bloco B. E vou adicionar a equação do bloco A, t, que é igual a 6 vezes A. Então, aqui basta eu fazer o seguinte, ó. Vamos lá, segue. Primeiro passo, vocês devem entender que eu tenho um t positivo, tenho um t negativo, então eu vou cortar. É como se eu tivesse menos 1 mais 1, certo? Então, se eu tenho menos 1 mais 1, vai ser 0. Se eu tenho R$1 e devo R$1, vou ficar com quanto? Com nada, cara. Vou pagar, vou ficar liso. Então, esse T aqui ele vai ser cortado, tá ok? Corta esse T, beleza. Vou repetir aqui o 20, ó. 20 igual, o T já foi para o espaço. Tchau, tchau, já foi, né? Aqui eu vou pegar, ó, 6 e 2, que vai ser 8, e vou repetir o A. O A é o que eu quero descobrir, o A. Não é o ar, mas sim o A de aceleração, tá ok? Então, vocês observem que eu cheguei, eu vou conseguir descobrir o A. Agora ficou fácil, ficou uma babada, cara, isso aí. Então, besteira, agora eu vou fazer. Se o A ele está multiplicando nessa situação, ele vai passar dividindo. Então, o A vai ser igual a esse 20, né? O A vai ser igual a 20 dividido por 8. Certo? O A está multiplicando, o A passa dividindo. Certo? Então, A vai ser 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui, 2,5 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração desse sistema aqui. Essa aceleração. Tá ok? Professor, e para descobrir agora a tração no fio. Gente, a tração no fio é fácil. Vamos voltar aqui. Então, se eu tenho a aceleração, basta agora eu pegar aqui, ó, para descobrir a tração, substituir esse 2,5, que é a aceleração, em qualquer uma dessas duas
equaçõezinhas aqui, ó, que eu vou descobrir a tração do fio. Qual é a mais fácil? Mais fácil é essa. Então, vamos lá, ó. Calculando a força de tração. Eu peguei a funçãozinha lá do bloco A, né? E peguei e coloquei aqui, ó, T igual a 6 vezes A, tá ok? Esse T, o T de tração, vai ser igual, eu peguei aqui, substituí o A por 2,5. Fiquei com a incógnita, agora resolvo. Besteira. Então, 6 vezes 2,5 é igual a 15 newtons. Então, a aceleração do bloco é 2,5 metros por segundo ao quadrado e a força de tração dos fios é 15 newtons. Lembrando que 15 newtons, certo, é a tração no fio, tanto a tração aqui com relação ao bloco A quanto a tração com relação ao bloco B. Ok, gente? Então, valeu, obrigado, né? Essa é uma pequena demonstração. Qualquer dúvida, pode chamar aí no privado, certo? Pode falar.